O segundo princípio que eu quero que vocês tenham em foco é a clareza da missão de vocês. Ai, gente, olha, vocês mal entram na formação terapeuta biomicrohertz, a primeira coisa que eu falo é: vamos entender qual é a missão. E só quando eu entendi a minha missão é que eu consegui perceber aonde eu estava e aonde eu queria chegar, e o que eu tinha já podia ser um resultado excelente. O que eu quero dizer com isso? Tem uma frase que diz, da Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, que fala assim, que é o gato Crisley que fala. Ele pergunta para Alice: Alice, aonde você deseja ir? A Alice diz assim: eu não sei, mas eu quero ir para algum lugar. E ele diz assim: quando você não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. A questão é essa: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho dá certo. Só que isso vai te levar a perder muito tempo. Você vai ficar dando tiro em escuro, sabe? Você vai começar a andar para tudo quanto é lado, sem saber para onde você quer ir. É isso que leva muitas vezes a gente acabar se afastando da nossa missão, a gente acabar desistindo da nossa missão, porque a gente começa a tentar ir para vários pontos diferentes ao mesmo tempo. Então, o que eu quero que vocês entendam? É que é necessário ter uma clareza da onde vocês querem chegar. Sem clareza de propósito, a formação ela vira um colecionismo. Vocês vão colecionar formações, mas não vão chegar onde vocês desejam, nem aonde vocês merecem. E eu falo isso por mim mesmo. No início, eu também falei, eu sabia um ponto que eu queria. Eu precisava chegar num resultado que curasse a minha filha. Então, eu sabia que eu precisava chegar em alguma coisa que me ajudasse e que fizesse com que eu me fortalecesse, porque eu sabia que, de alguma forma, eu também estava adoecendo ela. Mas, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu comecei a fazer diversos cursos, alguns cursos de fim de semana, alguns cursos mais complexos, alguns mais completos, que levaram anos, mas fui fazendo diversas coisas, mas eu não tinha total clareza. Quando eu passei a ter clareza, que eu tinha feito uma promessa, que se ela melhorasse, eu ia ajudar pessoas a entenderem que a ansiedade e a depressão não era frescura, e que elas iam se curar a partir daí, quando isso passou a ser uma missão, eu desenvolvi um movimento dentro de mim tão forte, que todas as vezes que eu fazia algo, eu sentia que eu estava contribuindo para o cumprimento dessa missão. Agora, um ponto importante. A missão, ela também te leva a saber que o que você tem hoje já é bom o suficiente para muita gente. E eu preciso que vocês entendam isso. Vocês perceberem que o que vocês sabem hoje, o que você já sabe hoje, Lídia, o que você já sabe hoje, Flávia, o que você já sabe hoje, Jorge, Fernanda, você já é suficiente para muita gente. Tem muitas pessoas que não sabem aquilo que você sabe, que já transforma a vida delas. Então, dividir o saber é a sua principal missão. E você só vai conseguir perceber que sabe quando você decidir abrir a sua boca para falar. A gente não entende que a gente sabe até a gente precisar falar sobre aquilo. E, de repente, quando a gente começa, a gente fala, meu Deus, eu até sei muito, eu não sabia que eu sabia tanto. Então, é importante vocês tenham essa clareza na missão de conseguir perceber aonde que eu quero chegar, o porquê que isso é importante para mim. O porquê que você, nesse momento, está dedicada a essa formação, o porquê que, nesse momento, você está dedicada a ouvir essa live, o porquê que ela é importante para você. Ter essa clareza. E eu quero que vocês se perguntem, né? Que você consiga se perguntar: o porquê que eu estou aqui? Eu preciso me curar ou curar outra pessoa? O que eu estou precisando? O que eu estou buscando aqui? Será que eu estou querendo curar o outro para aliviar a minha própria dor? Ou eu estou querendo curar o outro porque eu já sofri isso e sei o quanto isso dói, e estou em tratamento, mas também quero ajudar o outro? As inseguranças, elas cessam, Nídia, quando a gente consegue olhar para dentro e perceber que dentro de nós nasceu, num processo de desvalorização, o sentimento de que nunca sou o suficiente. E sabe coisas básicas que acontecem isso? É quando você quer mostrar um desenho para o seu pai, quando você é pequena, e o seu pai diz, eu já vejo, e não valoriza. Ou quando você se esforça muito para tirar uma boa nota, e vem uma fala, não fez mais que a sua obrigação. Ou quando diz, isso que você sabe, você acha que você vai chegar aonde? Você não sabe nada, você é burra.
quando a gente passa por relacionamentos tóxicos que colocam a gente embaixo. E daí eu fico com esse sentimento de incapacidade eterna, de que nunca vou ser aquela sombra. Eu lembro de que eu fiz um atendimento com uma terapeuta e que ela veio ser atendida por mim, e ela disse assim: Gi, desde o momento em que eu ouvi uma frase em que, por mais que eu quisesse fazer alguma coisa, eu nunca seria alguém, que eu estava atrapalhando a vida do meu marido, porque o meu marido, sim, era inteligente, eu era só uma burra que estava acoplada nele. Todas as vezes que eu sinto que eu estou indo numa direção, vem um autossabotador gigante que diz para mim: você não vale nada, você não vai conseguir. Você nasceu, quem nasceu para burro, não. Eu lembro que ela falava: nasceu para burro, não sei o que. Alguém sabe a frase, o restante que eu não sei. Não chega a cavalo? Uma coisa assim, tá? Então, esse tipo de frase, esse tipo de mensagem que vem atrás de nós, ela está relacionada a esse processo que faz com que você hoje desista da sua missão por consequência do que os outros pensam ou falam. Quer que eu divido uma coisa com vocês, de verdade? Eu já falei isso várias vezes e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Se eu fosse esperar a aprovação dos outros para eu chegar onde eu cheguei, eu estava no mesmo lugar que eu estava na altura. Eu ia continuar no mesmo lugar. Ninguém vai dar um tapinha nas suas costas e dizer parabéns, você está no caminho certo. Pode ter um ou outro, mas vai ter mais pessoas para te acusar, te julgar e dizer que você não vai ser capaz de chegar lá, que você devia esquecer isso, do que pessoas que digam, nossa, que bom. Quando eu comecei, a internet ainda era um lugar que poucas pessoas estavam expostas na internet, e a frase que eu mais ouvi é: eita, agora é blogueirinha. Lá vem ela com mais um vídeo. O que você está fazendo? A questão é que, se eu souber o que eu estou fazendo, não vai me importar, porque eu sei que eu estou no início. Essa pessoa está vendo agora quem eu sou hoje. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, lá no futuro vai ter alguém que vai perguntar como que você chegou aqui. E talvez seja a mesma pessoa que lá no passado descredibilizou o seu caminho, descredibilizou a sua jornada, descredibilizou a sua missão, que quando você dizia, eu vou trabalhar com isso, olha, vou dizer para vocês, eu tive uma amiga minha, eu vou dizer amiga, mesmo ela tendo me criticado, que eu sou dessas, né? A Marta virou para mim e disse assim, e agora? O que você está fazendo? Eu não tenho mais visto você. Eu falei assim, estou trabalhando como terapeuta. E ela falou assim, como terapeuta? Mas como assim como terapeuta? Eu falei, eu trabalho com pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. Você tirou um curso de psicologia? Eu falei, não, eu não tirei curso de psicologia, até porque a psicologia não me permitiria fazer o que eu faço. Né? Não é compatível, eu teria que abdicar de uma em prol do outro, mas eu trabalho agora como terapeuta. Tá. Então, entendi. Então, você, curte isso, né? Você tá gostando dessa ação. Eu falei, não tô gostando, eu trabalho com isso. E ela, mas é hobby, você não deve ganhar dinheiro com isso, né? Porque você nem formação tem. Eu ia continuar a conversa, mas eu simplesmente parei e falei assim, vai adiantar eu explicar para ela? Vai adiantar eu dizer que eu tô transformando mais pacientes do que ela imagina? Vai adiantar eu explicar o meu caminho, o meu percurso? Não. Porque ela não veio aqui para me aplaudir, ela veio aqui para me criticar. Então, quando a gente está falando sobre essa ação de acreditar que a nossa missão é importante, é aquilo que vai fazer você continuar. E eu vou dar um exemplo mais desse princípio 2, antes de ir para o nosso terceiro princípio, que é um princípio fundamental aqui, que eu sempre defendo, mas eu quero que vocês tenham isso a sente. Quando você está fazendo um processo de dieta, você já ouviu dizer que você não deve falar que você está fazendo dieta até você ter resultado? Porque senão vão te desmoralizar e vão ficar o tempo todo olhando para você e pensando, tá fugindo da dieta. Mas você não estava de dieta? E te cobrando um resultado antes mesmo de você ter conseguido alcançá-lo? É a mesma coisa. Quando você está no início de uma jornada, não vai adiantar você ficar explicando qual é a jornada, nem dizendo a importância dessa jornada. O mais importante é você ter clareza do caminho que você está chegando. Então, se você tem clareza do porquê que você está fazendo aquilo, ninguém vai desviar o teu foco. Se você tem clareza por que você levanta às 6 da manhã, vai para o ginásio, corre lá na passadeira e volta para trabalhar correndo, ninguém vai dizer para você que você está fazendo aquilo que não vai valer a pena, porque você tem clareza. Então, tenha clareza da onde você quer chegar. Hoje é o dia, terapeuta, de você determinar o que você quer daqui 10 anos. Porque a maior coisa que acontece na vida de vocês é que vocês olham para o hoje. E o hoje
não é o que vai acontecer daqui a 10 anos. O hoje, você pode ser um terapeuta até agenda vazia, um terapeuta que só tem uma pessoa para atender por mês, um terapeuta que está sonhando em ser terapeuta. Mas e daqui a 10 anos? Se você não começar hoje, você vai se arrepender de não ter chego lá no futuro. Mas você começando hoje, pode ter certeza, o seu futuro será muito melhor do que se você adiar o seu começo. Então, simplesmente vai seguindo. Entende, é um processo, é um passo a passo. Eu já cansei de ver e formar alunos que no início desacreditavam neles próprios. E hoje eu olho e falo assim, nossa, olha o caminho que essa pessoa está, que linda. Outro dia vi um vídeo, até está aqui, ó, o nome da Sara, ia falar de você, Sara. Eu acabei de ver aqui um comentário seu no Instagram, no Instagram não, no YouTube. Eu vi um vídeo da Sara dando uma aula com 5 ou 6 pessoas lá na cidade dela, um atendimento de biomicrohertz na tarde. Eu fiquei tão feliz pensando assim, meu Deus, olha, aonde ela estava, onde ela está, isso é só o início. Isso é só o início. Então, lembrem disso. O hoje não reflete o seu futuro, mas você precisa ter o princípio número 2, clareza na sua missão. Então, hoje mesmo, escreve aonde você quer estar daqui 10 anos. O que você quer estar fazendo? E qual é o passo que você precisa dar hoje para que isso aconteça? Ou qual é o passo que você precisa ter? Precisa ter mais acompanhamento? Precisa estar mais junto? Precisa estar dentro de um grupo forte que faça com que você se sinta vibrando nessa energia? Então, esteja. Mas é importante, qual é o passo que você vai dar hoje para chegar no resultado que você quer?